Olá a todos que me acompanham aqui no Bom Dia Mercado, está começando mais um planejamento meu pessoal aqui no YouTube junto com vocês. Vou me planejar para essa sexta-feira, dia 19 de novembro. Eu estou gravando esse vídeo antes, você que é membro do canal já está tendo acesso a esse vídeo anteriormente. É um dia bem mais tranquilo de jogos, preparando para um fim de semana bem forte. Afinal de contas, na semana que vem, acho que a gente tem Liga dos Campeões, se eu não estou enganado, e a gente vem de uma data FIFA, né? Muitos times já se resolveram, se vão para a Copa, se vão para a repescagem, se estão eliminados, e agora voltam os campeonatos com aquela pressão danada, tá? Teoricamente, um dia mais de boa, que dá para a gente procurar umas oportunidades sem ficar caçando pelo em ovo, só entrar no mercado, só expor alguma coisa no mercado em situações bem concretas, nada de ficar, como eu falei, ficar procurando coisas onde não existe. Tá? Eu vou separar para trabalhar 2 jogos da Bundesliga 2 e um jogo da Bundesliga 1 na Alemanha e vou correr o olho também na terceira Liga da Alemanha em um jogo isolado. Então, basicamente, eu vou focar a minha sexta-feira em campeonatos alemães. Não tem problema nenhum se você vai fazer outro jogo da Espanha, da França. Eu prefiro me manter nas competições que eu costumo trabalhar um pouco mais. Beleza? A gente começa aqui com Sandhausen e Nuremberg na Bundesliga 2. O Sandhausen vem numa fase bem ruim na competição. O Sandhausen ainda não venceu nenhuma partida dentro de casa, só marcou 4 vezes dentro da sua casa e já tomou 15 gols, ou seja, toma quase que 3 vezes mais gols do que marca dentro de casa. E o Nuremberg, de maneira geral, eu costumo elogiar bastante o Nuremberg dentro de casa, porque é um time que sofre pouquíssimos gols, né? A gente está vendo aqui, 3 gols dentro de casa. Mas de maneira geral, com desempenho dentro e fora, o Nuremberg está num time um pouquinho acima da média só. Né? Ele é muito bom em casa, mas fora de casa ele deixa um pouco a desejar. É um time que fora de casa marca e sofre mais ou menos ali poucos gols, não é nem muito acima da média, nem muito abaixo. Então o que sobe um pouco a média do Nuremberg é quando ele atua dentro de casa. Como esse jogo é fora de casa, né, eu consigo enxergar o favoritismo que o mercado está dando para o Nuremberg por conta da fase horrorosa que está o Sandhausen. O Sandhausen vem dando uma possível respirada nos últimos jogos. Né? Era uma sequência de derrotas muito grandes, agora já começou a 3 jogos sem perder. Essa vitória fora de casa contra o Dresden, apesar de ser uma vitória contra um adversário que também está mal, é uma vitória importante. Pontuar fora de casa é sempre importante, principalmente contra um adversário que pode ser, ninguém sabe, mas pode ser no futuro um adversário direto contra a relegation. Né? Então vem de 2-2 contra o Bremen em casa, um Bremen que é um adversário forte, né? 1-1 contra o Hansa Rostock, que segurou uma pressão muito grande do Hansa e venceu o Dresden. O Nuremberg, ele tomou, se eu não estou enganado, uma goleada. Não, ele deu uma goleada no Heidenheim em casa. Aí vem de derrota fora de casa para o Darmstadt, que é um time realmente que vem acima da média, e perdeu também para o Werder Bremen em casa. Essa derrota para o Werder Bremen em casa, para quem não se lembra, foi aquele dia, eu não lembro se foi uma sexta-feira também, se bobear foi uma sexta-feira, que a gente até levou uma ideia da sexta-feira com expectativa baixa, e foi uma sexta-feira com 3 viradas seguidas, né? Acho que foi virada do Regensburg, virada do Werder Bremen, enfim, teve bastante virada. Esse jogo foi um jogo onde ele deu sinal, ele marcou primeiro, numa situação onde ele estava mal no campo. Eu lembro que eu até tomei esse primeiro gol do Nuremberg, eu não costumo trabalhar muito match odds na Bundes 2, hein? E peguei a virada depois porque ele simplesmente recuou. Né? O Nuremberg marcou primeiro, recuou completamente, deu sinal de que não sei se cansou, de que estava realmente sofrendo ali um nó tático do Bremen, e o Bremen virou esse jogo dando sinal. Às vezes não é raro de acontecer, mas virou esse jogo dando sinal. Ou seja, talvez a gente esteja presenciando aqui uma queda de rendimento de um time que estava muito acima da média. Né? Eu até costumo dizer assim, dentro do campo, o Nuremberg me passa a impressão de que é um time que está se preparando como forma de jogo para voltar para a Bundes 1, afinal de contas o Nuremberg é um time muito grande, né? Que já foi campeão alemão várias vezes e tudo mais. Porém, a gente tem essa questão do Nuremberg ainda ter jogadores de segunda divisão, porque já está lá há muito tempo, ainda ter essa questão emocional, ter a parte tática que pesa muito na Bundes 2, aquela coisa do jogador às vezes estar precisando, como foi provavelmente no caso do Bremen aqui, se lançar e acabar tomando gol.
Então, talvez esteja regredindo um pouco a média o time do Nuremberg. Não tem um elenco para ter aqui time para brigar, talvez, por acesso, na minha opinião. Vamos ver, né? Vamos ver. É um time que, apesar de tomar pouco gol, também tem marcado poucas vezes, tá? O que eu pretendo fazer nesse jogo? Pela fraqueza do adversário, pela fraqueza do time do Sandhausen, me anima a buscar alguma coisa para gols que não seja algo longo, alguma coisa pontual para 1,5, no segundo tempo um over à frente, ou dependendo se o mercado tiver muito under, buscar alguma coisa para 1,5 até no final do primeiro tempo, tentando pegar alguma coisa ainda do primeiro tempo. Né? A gente tem uma média de gols fora do Nuremberg sendo de 2,5 gols, ou seja, ele faz e toma fora de casa bem mais do que dentro, né? E a média de gols do Sandhausen dentro de casa, fazendo e tomando, é 3,17, ou seja, a gente tem uma média aqui de pelo menos uns 2 gols por jogo do Sandhausen dentro e do Nuremberg fora, então talvez eu trabalhe com esse possível cenário aqui de no máximo 2 gols, tá? Obviamente eu não vou fazer essas entradas pré-live, eu vou esperar o jogo me confirmar para tentar buscar esse tipo de situação, tá bom? O principal jogador do Sandhausen, ele veio, se eu não me engano, do Aui. Eu não estou me lembrando o nome dele, acho que eu tenho aqui gravado, depois eu vou comentar com vocês, é o Pascal Testroe. É um atacante que eu acho que ele veio do Aui. Ele é responsável por 33% dos gols da equipe. E já no Nuremberg, eu vou deixar essa informação depois aqui para vocês verem, tá? Tem 2 jogadores que são bem responsáveis pelos gols do Nuremberg também. No Hannover com o Paderborn, a gente tem um jogo bem mais interessante, porque aqui a gente está falndo do líder da competição fora de casa. O Paderborn simplesmente é um trator fora de casa e dentro de casa não é tão bom assim. Tá vendo aqui o Paderborn em 11º fora, dentro, e fora é o primeiro colocado. Então a gente tem um trator fora de casa contra um Hannover que é fraco dentro de casa. O Hannover fez 4 gols dentro de casa, sofreu 7. O Paderborn, além de ter vencido, se eu não estou enganado aqui, vou até pegar o número, além de ter vencido 83% dos seus jogos fora de casa, ele tem uma média de 2,67 pontos por jogo fora, e ele tem 16 gols feitos fora de casa e apenas 6 sofridos. É um time que goleia constantemente fora de casa, tá? Então aqui realmente essa cotação do mercado de 2,40, ela me assusta, porque eu acho que o Paderborn deveria ser mais favorito. É óbvio que não existe a certeza na Bundesliga 2 de que um time vai continuar mantendo uma forma assim até o final da temporada. Eu sempre tomo muito cuidado porque eu já acompanho o Bundes 2 há muito tempo. Mas uma cotação de 2,40 para um time do Paderborn, que é um trator fora de casa, me passa uma impressão de que eu posso trabalhar lei ao time do Hannover. Paderborn no match odds, não é comum eu fazer match odds a Bundes 2, mas eu vou ver se existe essa possibilidade, mas eu não tiro a possibilidade também de a gente trabalhar gols. Não que o Hannover puxe pra gente o mercado de gols, mas é que o desempenho do Paderborn fora de casa é tão acima da média. A média do Paderborn de gols fora de casa é 4. Ele tem 3 gols feitos por jogo fora de casa, mas a média dele fora de jogo é 4. E o do Hannover é 1,83, ou seja, é bem baixa, mas do Paderborn eleva muito isso, e aqui a gente pode buscar, não sei, 3 gols, não sei, vai depender do jogo. Mas eu tô achando essa odd do Paderborn muito alta para mim. O Hannover aqui é um time que pode se complicar. Hannover 96, então dobre a sua atenção se você está pensando em fazer esse jogo, tá? Temos na Bundesliga 1 o Augsburg com o Bayern de Munique. Aqui não é nenhum segredo para ninguém, o Bayern é líder dentro. É líder dentro de casa, não é. O Dortmund é melhor. O Bayern é líder no geral e fora de casa. Se eu não me engano, tem próximo de 80% de aproveitamento também fora. 18 gols feitos, 6 gols sofridos apenas, nenhuma derrota, apenas um empate. E o Augsburg dentro de casa, todas as vitórias que o Augsburg conseguiu na Bundes 1 foram dentro de casa. Se eu não me engano, foi contra o Gladbach e teve um outro time, não sei se fosse Stuttgart, alguma coisa assim. Não é um time que vem numa fase muito boa. Eu, inclusive, venho criticando o Augsburg e Stuttgart pelo desempenho dentro do campo, pouca criatividade,
é muita tentativa de bola aérea, sabe? Não consegue às vezes segurar a vantagem contra o Arminia Bielefeld. Abriu o placar, parecia que ia ampliar e acabou tomando um empate no final merecidamente de bola aérea. E assim, não dá para inventar muito aqui, né? A odd do Bayern é muito baixa. Se você tem método para trabalhar o Bayern no match odds com essas cotações baixas, provavelmente esse aqui é um jogo para você. Se você tem método para trabalhar alguma coisa na goleada, também pode ser interessante, tá? Lembrando, cada um tem seu método. Eu não sou ninguém aqui para falar de goleada, eu ainda estou testando esse mercado. Mas, obviamente, no jogo do Bayern, esses mercados de goleada respeitam muito mais a questão de peso do dinheiro. O Bayern de Munique costuma abrir o placar cedo, começa muito forte. E aí, depois, se for o caso, se o Bayern abrir o placar, é só frebetar a sua posição se você tiver método para isso. Tá? O Bayern tem 40 gols feitos no total, mas eu estou considerando só os gols fora de casa. O último confronto entre eles, dá para a gente pegar aqui umas coisas legais, ó. Além do Bayern ser líder da competição, é um time que mais marcou fora de casa, não perde para o Augsburg há 13 jogos, e nos últimos 10 dos 10 jogos foram over 2,5, seja marcando, seja tomando, igual foi lá para o Gladbach na DFB Pokal. O Augsburg, como eu falei, as 2 vitórias do Augsburg em 11 jogos foram dentro de casa, ou seja, o time venceu só 2 em 11 jogos, e é um dos times que mais sofreu gol dentro de casa. Beleza? E por último, um extra aqui para vocês é o jogo do Véu contra o Saarbrücken. O Saarbrücken, que já foi time que a gente fez muito na DFB Pokal, que surpreendeu muitas equipes, está tentando galgar a sua vaguinha numa Liga 2. É um time que foi da 5ª divisão, subiu para a 4ª, está na 3ª e está tentando subir. E eu imagino que isso aqui também pode ser um jogo para gols, tá? Vou ficar de olho nisso aqui para quem quiser acompanhar. Saarbrücken. Deixa eu ver se assim que escreve. A gente tem uma média de mais de 2,5 para o Véu nos últimos 5 de 6 jogos. O confronto entre eles geralmente costuma ser de bastante gol. O Véu briga lá embaixo para dar uma melhorada na tabela, e o Saarbrücken, para chegar, se vencer, se vencer, cola aqui no Braunschweig. Tá bem parelho essas vagas aqui de promoção. Fechou? Para você que é membro do canal, eu vou deixar este PDF aqui, ó, que eu fiz obviamente à mão sobre esses jogos. Tem aqui características específicas de pontos por jogo, jogador-chave, enfim, o quanto de gols que o cara faz, assistência. Eu faço isso para mim há muitos anos, tá? E como recompensa para você que está me ajudando aqui no canal, apoiando meu conteúdo, se você não apoia meu conteúdo, tem um botão de Seja Membro aqui embaixo. É um valor totalmente simbólico. Além das coisas que eu falei que eu vou entregar por lá, também vou deixar esse PDF todo Bom Dia Mercado para vocês, fazendo aqui um resumo para você ter uma análise do jogo um pouco mais completa, ficar de olho qual jogador que, se tiver fora, você tem que se preocupar, que provavelmente o time vai cair, o que tem de pontos importantes, pontos por jogo, média de gols, essas coisas que eu gosto de olhar bastante. Fechou? Vou deixar o PDF aí. E antes de ir embora também, já que eu estou gravando esse vídeo para o dia 19, provavelmente amanhã vai acontecer a final da Sul-Americana entre CAP e Bragantino, uma final 7 dias antes da Libertadores. Na minha opinião, com toda a sinceridade, essa supercotação de 20 é uma boa odd. Então, se você quiser aproveitar, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Fechou? Um grande abraço a todos e a gente se vê. Um abraço.